Então, o primeiro passo seria ativar o terreno existente. Eu vou lá na planta terreno, no piso terreno, Ctrl L para entrar aqui no Layer Settings e eu vou ativar a camada terreno existente, o terreno que nós modelamos. E aí você pode reparar que se eu for em 3D, ele não aparece. Então, para cada visualização do ArchiCAD, ele tem um conjunto de layers que ele mostra. Só porque eu liguei ele em planta, ele está aqui ativo, não significa que no 3D ele também esteja. Então eu precisaria também aqui no 3D, para que eu possa visualizar, ligar esse layer ou escolher um conjunto aqui de combinação de layers. Então a gente tem essas configurações separadas para desenhos diferentes. Corte, planta, 3D. Então aqui o que eu vou fazer é copiar o meu terreno existente para o lado, Ctrl Shift D. E aí eu vou mudar essa cópia para a camada terreno corte, Arc 3 terreno corte. Vou utilizar agora um volume da malha para fazer o corte. Dessa forma eu mantenho o meu terreno existente inalterado. Em algum momento eu posso precisar desse terreno existente, do perfil natural do terreno, então eu mantenho esse terreno inalterado. Eu faço essa cópia e eu vou trazer aqui com Ctrl D para a mesma posição do terreno original. Então tem agora duas malhas, uma do corte e uma do terreno existente. O que eu vou fazer é desligar o layer do existente e deixar apenas o corte ativo agora, que é o que eu vou trabalhar nesse momento. No 3D eu vou fazer a mesma coisa. Tiro o existente, deixo apenas o terreno corte. Quando eu passo o mouse em cima, você vê que aparece uma tag indicando ali o nível que aquele elemento está e o layer, Arc 3 terreno corte. Então, também quando eu seleciono, ele aparece aqui, né, na minha infobox dizendo que é o terreno corte. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer operações de subtração utilizando as operações de elementos sólidos. Eu vou aqui na planta do subsolo, vou lá em Design, Solid Element Operations, operações de elementos sólidos, e aqui eu vou selecionar os elementos desse piso. Poderia selecionar até todos os elementos, mas eu consigo também selecionar elementos específicos. Por exemplo, clicando em laje, Ctrl A, ele vai selecionar todas as lajes desse piso. Selecionando parede, Ctrl A, ele adiciona todas as paredes. Então aqui basta todas as lajes, as paredes, e eu vou acrescentar pressionando Shift essa rampa e esse morph aqui, que é um pedaço de rampa. Então, com esses elementos selecionados, eu clico aqui em operador. Esses serão os elementos operadores. E aí eu preciso também, lá no meu terreno, selecionar e colocar ele como alvo. Get Target Elements. E aí eu posso clicar aqui em subtrair com extrusão para cima, Subtraction with Upward Extrusion, e clico em executar, porque ele vai cortar, ele vai utilizar aqueles elementos, as lajes, paredes, e vai cortar tudo que está acima desses elementos usados como operadores. Eu clico em executar, você vê que ele fez o corte. E você vê que tem uma falha aqui, né, nas partes internas do muro de arrimo. Se eu clicar em F5, eu tenho que selecionar aqui a malha, clicando F5, ele vai mostrar apenas a minha malha aqui de corte. E você vê que é apenas uma pequena lâmina, ou seja, na verdade é uma imprecisão que existe ali entre a parede do muro de arrimo e a rampa. Então vou corrigir essa imprecisão indo lá no térreo, ou melhor, no subsolo. Eu vou mudar aqui um pouquinho esse nó da minha laje. Tem aqui a opção Move Node. Eu vou dar um zoom aqui e colocar milimetricamente um pouco para dentro.
E aí eu vou mandar para trás para não atrapalhar a minha visualização. Send to back. É algo que não vai interferir no nosso projeto. É muito milimétrico. Ó, se você aproximar, você vê que ele tem ali uma pequena diferença. Por isso ele não corta o terreno naquela parte. Do outro lado a mesma coisa. Dando zoom, eu vejo aqui esse problema. Corrigindo isso, eu posso ir lá no 3D e você vê que já está perfeito. Pressiono F5, ele volta com o modelo inteiro e não tem mais esse problema aqui no corte. Você vê que ele está entrando aqui dentro da piscina porque o fundo da laje está na camada, no piso térreo, na verdade. Então, clicando aqui em térreo, eu vou selecionar todas as lajes. Ctrl A, seleciona a ferramenta laje, Ctrl A seleciona todas as lajes, clico em operador, 38 elementos operadores, e aí seleciono a minha malha, pode ser em planta, em 3D, não faz diferença, coloco como alvo e de novo extrusão para cima. Eu clico em executar e você vê que ele cortou ali aquele pedaço do fundo da piscina. E aí nós temos o nosso volume de corte. Vou voltar aqui com F5, o modelo inteiro. E agora eu vou fazer o aterro. Então vou fazer um procedimento parecido. Vou lá no terreno, no piso terreno. Agora o que eu vou fazer é desligar o meu terreno corte e ligar o existente novamente. Então eu seleciono, você vê que é o terreno existente, copio novamente, Ctrl Shift D, e agora eu vou colocar esse na camada aterro, Arc3 terreno aterro. Novamente posiciono, Ctrl D, na posição original, e agora eu vou desativar o existente novamente, e vou deixar apenas o aterro ligado, o corte e o existente estarão desligados. Então tem aqui terreno aterro. Em 3D também eu preciso fazer isso. Eu vou desligar o corte e o existente também, deixar só o aterro. Então seleciono aqui, você vê que é o aterro. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer no volume do aterro é subtrair a parte dele que fica aqui no subsolo. Vou fazer essa subtração. Então, eu venho aqui no terreno, vou colocar o traço referência com o piso de cima, mostrando ali o nível do subsolo. Seleciono essa malha, clico em um nó dela e vou utilizar a opção subtrair do polígono. E utilizando aqui a geometria poligonal, eu vou desenhar o polígono que eu pretendo cortar. Pegando aqui pelo lado externo do muro de arrimo. Aqui na parte curva, poderia até já desenhar esse polígono curvo, mas eu acho mais fácil fazer o ponto reto e depois curvar essa face. Eu finalizo aqui o polígono e eu tenho esse corte. Então, clicando aqui nessa aresta, eu tenho a opção curvar aresta. E aí, pressionando F5, eu consigo ver em 3D essa visualização. Agora, o que eu vou fazer é dividir esse terreno em algumas partes, porque eu tenho elementos diferentes aqui. Eu tenho um talude frontal, depois eu tenho uma parte que vai ser plana aqui no térreo, depois ele vai ter novamente um talude aqui até chegar nesse deck do fundo, e aqui o deck, a parte final, também vai ser plana. Então eu vou dividir essa malha, colocando aqui como referência o nível térreo, aqui botão direito, mostrar como referência o térreo. Eu seleciono a malha
eu tenho essa ferramenta aqui, o Split, dividir esse machado. Vou utilizar como referência essa parte aqui, né? Então faço uma linha que vai dividir. Não importa o comprimento da linha, tá? Posso fazer ela até o ponto que eu quiser. Tem o olho que vai indicar o lado que eu quero manter selecionado. Então ele dividiu aqui para os taludes frontais. Depois vou usar novamente o machado e dividir aqui no alinhamento desse deck. E vou mostrar como referência o subsolo, porque eu vou dividir também aqui no alinhamento do deck. Então, primeiramente, eu vou editar os taludes frontais, mas aí tem um detalhe. Quando eu seleciono essa malha, você vê que ela tem muitos pontos, né? Quando ela cria espontaneamente esses polígonos de talude, ele fica com muitos pontos. Então, para ajustar cada um desses pontos aqui, com a ferramenta Elevate Mesh Point, vai demorar muito. Eu vou ter que ir aqui ponto por ponto, ou então vou ter que subtrair os pontos. Não é muito produtivo. Então, o que é mais fácil aqui é eu fazer um polígono simples, né? Você vê que ele tem vários pontos ali. É mais fácil eu apagar esse elemento. Posso utilizar o conta-gotas para copiar os parâmetros dessa malha. Mas aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar como referência até o meu piso aqui o DWG Terrier. E vou utilizar aqui a ferramenta poligonal para modelar esse talude. Do outro lado a mesma coisa. Vou apagar esse elemento aqui. E vou modelar apenas com 4 pontos esse polígono. Em 3D, eu vou ter a liberdade de conseguir ajustar isso melhor. Então aqui com a ferramenta Mesh Point, Elevate Mesh Point, eu clico nesse nó. Eu tenho 2 pontos aqui na frente, 2 atrás. E me dá os pontos de precisão ali quando aparece essa caneta preta. E eu consigo modelar o meu talude. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, nesse talude frontal. E agora eu vou fazer a parte intermediária, essa parte central aqui no térreo, vai ser uma parte plana. Então todos esses elementos planos, eu vou escolher até que ponto eu vou elevar. Eu tenho aqui uma laje, essa aqui da área de serviço, que está no nível um pouco mais baixo. Ela está no nível menos 10 para o piso atual, que é o nível 160 do meu projeto geral. Então vou elevar todos os pontos para o nível 160, que é o mesmo nível dessa laje. Então vou selecionar aqui o polígono. Posso até tirar a referência aqui um pouco. Que eu preciso elevar todos os pontos agora para 160. Eu preciso clicar em cada curva de nível. Eu escolho um ponto no meio da curva. Clico novamente. Aparece a palette, Elevate Mesh Point. Vou utilizar como referência o projeto 0, que é mais fácil para mim, são os níveis gerais do meu projeto. Então vai até o nível 160. E eu preciso marcar aplicar a todos, para que todos os pontos dessa curva estejam no nível 160. Eu clico OK e preciso fazer isso com as outras curvas também. Essa curva aqui, clico 2 vezes, 160, aplicar a todos. Como a curva foi quebrada, fragmentada aqui, eu tenho que fazer nesse pedaço também. 160. Aqui no final, esse pedacinho de curva. Depois com as bordas, eu preciso clicar em um ponto de borda. Novamente ele põe Mesh Reference Plane. Eu vou mudar para o projeto 0, 160 e vou ativar também aplicar a todos os pontos de borda
vão subir para esse nível. Lá em 3D você verifica que ele subiu, mas ele também se mistura com alguns elementos, como essa laje aqui, né, que está no mesmo nível, dentro da piscina, né, mistura aqui com a água. Então o que eu vou fazer é aquele comando de corte novamente. Vou utilizar lá no meu nível térreo, Ctrl A, vou selecionar todos os elementos, clicar em operador, sem elementos operadores. Depois vou selecionar aqui essa malha como alvo, subtração com extrusão para cima, executar. E aí ele faz o corte. Pressionando F5 eu consigo visualizar como está ali o meu volume de aterro. F5 novamente, ele volta com o meu projeto. E aqui teria um detalhe, né? Desse lado eu poderia querer a grama num nível mais alto, né? O mesmo nível desse deck. Se eu quiser isso, eu posso dividir novamente, né? Aqui indo lá para terreno, posso dividir novamente, colocar como referência. Uso ali o machado. E aí nesse pedaço, clico nas curvas de nível, coloco a 170, que é o mesmo nível do térreo. Então faço isso com as curvas e faço isso também com os pontos de borda. E aí tem um detalhe, você vê que na planta, quando eu vou no térreo, não aparece para mim, né? Eu vou tirar a referência, não aparece esse talude, eu preciso ver isso aqui na minha planta do térreo. Todos esses elementos que eu criei do aterro também estão no nível terreno. Então eu posso mudar isso, posso selecionar esses elementos. E o que eu vou fazer é o seguinte, eles precisam estar no mesmo nível do projeto 0 geral. Se eu mudar simplesmente aqui para o térreo, eles vão subir e vão ficar em um nível errado. Então eu vou copiar aqui, Ctrl C, esse nível -3, vou mudar eles para o térreo, você vê que mudou o nível dele aqui, e vou colocar -3 para o projeto 0. Eles saíram do térreo, do terreno e foram para o nível térreo. Então eu estou aqui com o elemento visto apenas no piso de origem, Home Store Only, agora ele pertence ao térreo, mas os seus níveis se mantiveram inalterados no projeto geral. E agora eu vou fazer a parte do fundo. Então aqui no fundo eu vou ter também uma parte plana junto ao deck. Vou conferir o nível do deck, que está aqui, -125 do projeto 0. Então vou colocar 5 centímetros abaixo dele, no nível -130. Vou colocar também esses elementos aqui novamente, vou colocar eles no subsolo agora, e o projeto 0 aqui vai ser -3 também. E aqui ainda vou acrescentar uma coisa, mostrar no piso de origem e um piso acima, one story up, porque assim eu vejo ele no subsolo e vejo também no térreo. Está no piso de origem, que é o subsolo, e também um piso acima, que é o térreo. E agora eu vou editar essa parte plana, clicando aqui na curva de nível, Elevate Mesh Point, todos os pontos para -130. E agora um ponto de borda, -130 também. Isso aqui já ficou plano. Agora falta apenas eu fazer esse talude aqui dessa parte do fundo. Esse talude, se eu mostrar para vocês aqui na imagem, ele é muito variável, porque eu tenho aqui uma escada de blocos de concreto que ela varia, né? Ela vem reto, depois ela vem na diagonal. Então esse talude aqui seria com muitas variáveis, né? Você vê que ele segue aqui com uma determinada inclinação, depois ele fica mais forte a inclinação. Então eu vou ter aqui alguns polígonos, né? Algumas
variáveis ali nesse desenho. Basicamente eu vou utilizar a minha referência, e aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte: coloco como referência o DWG do térreo, onde mostra esse desenho aqui da escada. E aqui, se eu utilizar a ferramenta dividir, eu vou ter que fazer alguns ajustes. Primeiro eu vou dividir essa parte aqui da piscina, depois eu vou fazer uma outra divisão nesse alinhamento aqui do piso, depois eu seleciono essa parte, faço uma outra divisão nessa diagonal e uma divisão utilizando aqui o split nessa outra diagonal. Aqui eu vou fazer um ajuste. Na verdade você vê que ele fica novamente com muitos pontos, né? Então na verdade eu não vou aproveitar essas malhas, porque eu teria que elevar muitos pontos. Então eu prefiro desenhar o polígono manualmente. Eu vou utilizar apenas como referência essa divisão que eu fiz. Então vou começar apagando esse, copio os parâmetros aqui, vou aqui com a ferramenta retangular, posso ajustar aqui o limite, depois aqui, vou utilizar agora a ferramenta do Mesh poligonal, porque eu quero fazer esse desenho aqui, com essa variável. E aqui também. Eu vou fazer uma variação no final, porque esse patamar eu posso ter ele um pouco maior para ter uma inclinação mais bem feita. Aqui na verdade eu teria que ir para o outro lado, começar novamente esse polígono. Vou pegar aqui o patamar, e fechar esse polígono. Depois o último, eu vou tirar aqui. E aí eu posso verificar em 3D. Vou ter que fazer os ajustes, começando aqui pelo retangular, que é mais fácil, né? Eu clico aqui nos pontos, elevar, vou usar como referência essa parte inferior. Aqui ele vai ter um pequeno ajuste, porque lá no térreo, se eu colocar ver o piso acima, está um pouquinho diferente. Então vou fazer esse ajuste aqui. E depois lá no 3D, encontrar os pontos que eu preciso. Ele vai entrar aqui na piscina, eu vou precisar também fazer esse corte. Mas primeiro eu vou alinhar o meu conjunto aqui de taludes. Aqui nesse caso eu posso ter uma variável grande, né? Eu vou ter esse ponto aqui de topo. Aqui eu posso fazer a intersecção. Esse outro pedaço ainda não tem uma precisão muito boa do nível que eu vou usar. Então por enquanto eu vou colocar o mesmo nível do deck. Vou utilizar aqui o deck como referência. Depois, quando eu fizer os pisos de concreto, pode ser que isso mude.
Depois eu tenho esse polígono intermediário. E esse ponto aqui, em vez de fazer na intersecção, eu vou ter uma espécie de patamar aqui, né, dessa escada, eu vou fazer no mesmo ponto do outro. Então aqui vai ter uma diferença grande, né? Faltou um ponto aqui que eu preciso ajustar. E aqui no final, eu faço isso aqui. E eu preciso fazer um ajuste nesse talude intermediário para que ele acompanhe, né, esse patamar da escada. Então eu vou inserir pontos aqui, clicando na aresta, tem a opção Insert Node. Eu vou inserir um ponto aqui, outro aqui no alinhamento que ele me dá com o Snap Guide, essa linha azul de referência. Então com esses pontos criados, eu consigo elevar, fazer uma espécie de patamar nesse local. Aqui eu poderia ajustar esse outro aqui também para não ficar com essa diferença, né? Na verdade eu poderia até fazer uma cópia, então clicar aqui e fazer também dois pontos alinhados. Esses pontos alinhados eu poderia subir para que eu não tenha essa diferença aqui embaixo. E aí, eu vou utilizar agora o corte, né? Vou cortar essa parte aqui. Posso até no 3D mesmo selecionar aqui o fundo da piscina, essa parede, essa outra parede, colocar como operador, selecionar essa malha, colocar como alvo e subtrair, executar. E aí nós temos então esse talude. Agora que eu já tenho todo o meu aterro pronto, só falta uma coisa, falta eu ativar o meu terreno existente. E ativando o terreno existente, você vê que ele mostra ali a linha, né, o perfil natural do terreno. Selecionando aqui eu consigo saber que é o terreno existente. Vou utilizar esse terreno como operador. E vou selecionar agora todos os aterros, todas as malhas colocadas como aterro. Tem diversas formas de fazer isso. Eu vou aproveitar para mostrar uma ferramenta muito interessante. Essa lupa Find and Select, eu consigo filtrar elementos de seleção. Então eu vou colocar o elemento, o tipo de elemento é uma malha, Mesh, e vou adicionar um novo parâmetro. Eu vou dizer que aqui no Model View, Layer, o novo parâmetro que eu vou colocar é a camada. Adicionar. Eu vou dizer que a camada é a camada terreno aterro, Arc3 terreno aterro. Clicando aqui em mais, ele selecionou todas as malhas que estão na camada aterro. E eu coloco elas como alvo, Get Target. São 10. Posso fechar aqui. Só que agora eu vou colocar subtração com extrusão para baixo. Porque ele vai cortar o volume de aterro que está abaixo do meu terreno existente. Coloco executar. Ele fez o corte. Pressiono F5 para visualizar. Então agora eu tenho exatamente esses são os volumes de aterro do meu projeto. Você vê que ele tirou, ele está acima, né, do meu perfil natural do terreno. Então todo esse volume acima do perfil natural é o volume de aterro. E agora eu quero saber exatamente quanto que eu tenho, né, de volume de aterro. Vou lá em Window, Palette, Element Information. Vai abrir essa aba. Vou fechar aqui as operações. E eu tenho várias informações aqui, ó.
classificação, tamanho, área. Vou selecionar todos esses elementos. Vou desligar aqui o que não me interessa. Eu vou deixar apenas a última informação aqui, que é volume. Então tenho aqui 10 malhas, né? Eu tenho o volume de cada uma. Somando isso aqui, eu tenho o meu volume de aterro. Fazendo as contas, você vai chegar aí aproximadamente um valor total de 770 metros quadrados de aterro. Então, sabendo esse volume de aterro, eu preciso saber agora o volume de corte. Como eu faço isso? Voltando aqui com o meu projeto no F5, projeto inteiro, eu vou agora selecionar o terreno existente, que está aqui, ligado nesse momento. Poderia até ter deixado aberto aquela palette, Element Information. Ele me dá aqui, ó, o terreno existente, essa malha, esse volume aqui de terra está com 3.675 metros cúbicos. Então o que eu vou fazer agora é selecionar o meu corte. Eu vou desligar aqui a camada do existente, vou ligar do corte e selecionando aqui o corte, ó, você vê que é o corte. Ele tem 3.157. Então, fazendo a subtração daquele volume do existente pelo volume de corte, que eu já tirei aqui o volume que estava dentro do subsolo, eu vou ter aí 518 metros cúbicos de corte. E aí eu posso fazer a conta, né? Fazendo as contas, eu tenho 770 metros cúbicos de aterro, menos 518 de corte, eu vou ter 252 metros quadrados de aterro. E aí eu posso fazer as contas, né? Se eu colocar aqui na calculadora, 252 dividido por 8 seria aí um caminhão com uma capacidade de 8 metros cúbicos de terra. Eu teria 32 caminhões de terra, sendo que cada caminhão tem aí cerca de 8 metros cúbicos. Então assim eu posso fazer o cálculo de corte e aterro do meu projeto. Para trabalhar aqui no decorrer do projeto, eu vou trabalhar com essas duas camadas ativas, a camada de corte e de aterro, e o terreno existente fica desligado. Eu só vou ligar caso eu precise ver em algum momento o perfil natural do terreno.